Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais essa transmissão da Comunidade Batista Terra Nova. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã de domingo. Obrigado, Pai, pela oportunidade de dedicarmos esse tempo para nos encontrar através das redes sociais. Que o Senhor nos conduza, que esta manhã nós possamos receber aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Continuamos como Comunidade Batista Terra Nova na batalha diante das adversidades que se levantam, em especial desse tempo de maiores dificuldades provocadas pela pandemia. Continuamos como igreja atuando e eu posso compartilhar com os irmãos e testemunhar aos irmãos que na sua misericórdia imensa Deus nos tem dado muitas oportunidades de pastoreio, sobretudo de pastoreio. As pessoas necessitadas, carentes, abaladas, em crise, desânimo, em depressão, enfim, tantos quadros que fazem parte da realidade desta vida que é vivida e atravessando vales sombrios, né? O salmista diz o vale da sombra da morte. Essa é a realidade da vida. E precisamos de amparo para atravessar esses vales. E nos alegra ver como a igreja pode ser, na vida de algumas pessoas, este socorro, esse bálsamo, essa luz que orienta para que a jornada continue indo em frente. E graças a Deus ela não só conhece vales escuros, ela tem também as suas planícies, as suas montanhas de onde a gente tem aquela visão extraordinária, belíssima diante de nós. A vida ela é composta desse conjunto todo de situações. Essa é a vida. Por isso nós precisamos ter a segurança da palavra de Deus nos trazendo as promessas do Senhor e promessas que se cumprem de maneira tão fiel. Eu sei que vocês têm experimentado isso, assim como nós temos experimentado. Ninguém pode escapar dos olhos do Senhor. Jeremias, no capítulo 23, ele diz assim: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não, sou eu aquele que enche os céus e a terra, diz o Senhor. Eu me lembro de alguém dizendo que isso era um peso, né? Saber que Deus está de olho em cima o tempo todo. Então, aquela opressão, né? Deus como o Big Brother de olho em cima para julgar, para condenar e para punir os erros que cometemos. Essa não é a ideia aqui. A ideia é que Deus, ele está com seus olhos de graça, de cuidado, de pastoreio sobre cada um de nós. E é essa a nossa confiança. Irmãos, estamos, como já temos dito em outras ocasiões, profundamente voltados para sermos instrumentos do amor de Deus na vida de pessoas, sobretudo dos mais carentes. Estamos realizando algumas ações que abençoam a vida de pessoas. Essa semana eu estive com recicladores e é bênção aquilo que a gente pode fazer para atender essas pessoas que estão batalhando tanto, sempre batalharam e agora estão aí nas ruas coletando material para no final do dia ganhar R$20, R$15 por aquilo tudo que é o resultado de horas e horas e horas de trabalho. Estamos procurando ser ajuda, ser apoio material, demonstrando o amor de Deus, demonstrando o amor de Deus também através do testemunho de Jesus Cristo como Salvador. Estamos também empenhados na ajuda à casa de cuidados com as pessoas dependentes químicas. Alguns deles moradores de rua. Lá na Chácara Sebete Nova, essas pessoas estão sendo recolhidas e para isso, irmãos, para essas ações, nós precisamos da ajuda, da participação de vocês. Então, contribuam com a igreja para que nós possamos continuar levando avante esses ministérios e desenvolvamos mais ainda esses ministérios. Entre em contato conosco, entre em contato para que a gente possa expor
talvez de maneira mais detalhada, aquilo que nós temos feito, porque nós queremos sim e sabemos que precisamos dar os relatórios de tudo quanto é contribuído com a igreja, toda a contribuição que se faz para com a igreja. Então entre em contato, mas participe também, mostrando o seu amor, o amor divino para com as pessoas mais necessitadas através da sua contribuição financeira. Ó Deus, sustenta, Pai, os ministérios, sustenta com a tua graça, com o poder do teu Espírito, sustenta, Senhor, através das pessoas cujos corações sejam tocados para ofertar, porque nós precisamos, nada se faz, infelizmente nada se faz sem necessidade de dinheiro. Então, Deus, esse é um assunto espiritual e é assim que nós queremos olhar para ele. E esperamos, Pai, que muitos corações sejam tocados e que participem desta obra, contribuindo financeiramente. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe nessa sua participação, nessa sua cooperação, juntos na obra que Deus quer realizar, quer continuar realizando através de nós. Para a nossa reflexão desta manhã, eu quero ler um versículo, apenas um versículo do capítulo 11 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, e diz assim este versículo: Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Eu fiz esta leitura na Bíblia NVI, a nova versão internacional. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, pela riqueza da tua palavra. Obrigado porque, como ela mesma diz, para sempre a tua palavra está firmada no céu. Obrigado, Deus, porque nela podemos confiar. Obrigado porque ela se renova. Obrigado porque ela nos revela a tua pessoa, até onde nos é possível o Senhor ser revelado. Nos abençoe nesta manhã, para que recebamos um pouco mais desta revelação do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus a quem nós queremos servir cada vez mais como, de fato, o Senhor das nossas vidas, aquele que é o dono. Dele somos escravos. A escravidão, ela continua assim. A escravidão não aquela terrível, demoníaca de escravizar seres humanos como animais, tratá-los como se trata com os animais. Na verdade, eu acho que essa expressão nem cabe muito bem hoje em dia, porque quantos são os animais que hoje são absurdamente, mas muito, muito mais bem tratados, bem cuidados do que muitos seres humanos foram no passado e continuam hoje sendo tratados por outros seres humanos como pessoas inferiores. Hoje se enaltece, se eleva muito mais os seus animais de estimação, e aqui eu não estou criticando isso, mas se eleva muito mais os animais de estimação do que a pessoa humana, do que homens e mulheres que vivem debaixo de correntes tão aprisionantes. Nós estamos vivendo o período ou a dispensação das fake news. Todo mundo já ouviu esse termo e sabe muito bem o que isso significa. A falsidade tem um poder tão grande de provocar um número incalculável de confusões, de estragos, de decepções. Diante disso, precisamos encarar a realidade de que nós estamos vivendo hoje um tempo onde o mundo está imerso num oceano de falsidade. Tristemente, esse espírito tem invadido até mesmo as nossas igrejas. Os ambientes religiosos são terrenos férteis para a falsidade. Diante disso, a quem eu posso dar crédito? Como posso avaliar aquilo que eu leio, que ouço, o que eu vejo em meio a tantas vozes ao meu redor? Mas essa
não pode ser a primeira pergunta. A primeira pergunta precisa ser: como eu lido com a minha condição humana pecadora, que tem o poder de impor sobre mim esse espírito de falsidade? Então, antes de olhar para a possível falsidade do outro, como que eu tenho encarado essa minha condição pecaminosa de ser falso? Uma das admirações que eu tenho pelo apóstolo Paulo é que ele transita de uma forma tão equilibrada entre a teologia por ele apresentada e a realidade da sua humanidade. Ele luta com a sua humanidade. Ele mostra isso em vários textos. Ele reconhece e ele revela a sua humanidade. É assim que nós o encontramos em vários textos que ele nos deixou como herança. Às vezes eu penso, por que a psicologia tem atraído mais evangélicos protestantes do que os pastores estão atraindo? Do que os presbíteros estão atraindo? Do que as igrejas estão atraindo? Hoje está sendo muito mais comum o pastoreio ser exercido pelos profissionais terapêuticos do que pelos pastores de ovelhas. Talvez uma das respostas é que a nossa teologia e práticas religiosas criaram uma dicotomia entre o espiritual e o emocional. O espiritual, aqui eu me refiro aos rituais nos cultos e demais atividades da igreja, e aquilo que acontece na igreja aos domingos, em nada pode ajudar na vida real vivida durante a semana. Essa seria a razão do porquê frequentadores de igreja participam das atividades e dos rituais da igreja, mas para suas carências emocionais, para a sua verdade, ele está buscando a terapia, os profissionais terapêuticos, e assim se cria essa dicotomia entre o que é espiritual e o que é emocional, carências espirituais e carências emocionais. Nos ambientes da igreja, eu me enquadro, as pessoas se enquadram nas liturgias e no que um amigo meu chama de coreografia litúrgica. O que é coreografia litúrgica? Os louvores, o levantar das mãos, até mesmo as lágrimas, as orações, os glórias e as aleluias, o abrace aí seu irmão e diga a ele que você o ama. Isso tudo acontece nos rituais culticos das nossas igrejas. Mas saindo do ambiente das igrejas, muitos desses que participam desses momentos vão procurar terapeutas. Vão procurar terapeutas que os pastoreiem. Não é meu objetivo entrar aqui na disputa psicologia versus igreja, que a meu ver não faz nenhum sentido. Muitos terapeutas estão ajudando pessoas que sofrem muito mais do que os ambientes religiosos das igrejas. E eu penso que se não for essa uma das maiores razões por que isso acontece, eu penso que o que acontece e atrai tanto os consultórios terapêuticos é que lá no consultório terapêutico a pessoa ela pode ser muito mais autêntica, muito mais verdadeira, muito menos falsa do que dentro das igrejas e diante de pastores. O princípio da psicologia é a cura pela palavra. E a pergunta a ser feita é o quanto a igreja tem se preparado para exercer esse ministério que vai além do púlpito, para além do púlpito, e que é, na verdade, a essência do pastoreio, o cuidar da realidade que as pessoas estão vivendo, não nos cultos e nas demais atividades da igreja, mas na realidade das suas vidas, na realidade daquilo que elas vivem durante a semana, naquilo que a gente pode chamar de chão do mundo, né? A realidade do mundo. Parece que as igrejas e os ambientes religiosos nos tiram da realidade do mundo. Então passa-se a viver a realidade do domingo, a realidade do culto, a realidade religiosa e depois
isso tudo não é aplicável para a realidade vivida no mundo. E como não encontro essas respostas na igreja, para a realidade que eu vivo no mundo, eu preciso uma outra fonte para a qual dar ouvidos, uma outra fonte de maior credibilidade e que funciona melhor do que aquilo que eu estou recebendo através da igreja. Então é isso que eu quero dizer com a dicotomia que se criou entre necessidades espirituais e necessidades emocionais. Na busca do suprimento das necessidades espirituais, as pessoas buscam a igreja e os rituais da igreja. E na busca de socorro para as necessidades emocionais, se busca a terapia. O texto de 2 Coríntios, esse versículo 1 do capítulo 11, parece ser uma sessão, o início de uma sessão de terapia, mas Paulo está aqui falando de forma honesta, ele está assumindo de forma honesta as suas emoções. E as emoções de Paulo aqui se mostram abaladas com certos acontecimentos, assim como em outros momentos da sua vida. Paulo mostra que aqui ele estava sofrendo. Por um lado, Paulo tinha uma fibra extraordinária para superar os momentos difíceis e até trágicos, como os momentos que ele viveu nas viagens missionárias. Aqueles que conhecem a história de Paulo sabem a fibra que Paulo demonstrava ao enfrentar tantos momentos tão adversos, tão difíceis. No entanto, Paulo chegou em um momento em que ele não suportou mais ficar calado diante do que ouvia dos seus julgadores. Sabe aquela expressão, olha, o copo derramou, o jarro derramou? Parece que Paulo está vivendo um desses momentos. O tema para nós nesta manhã é como eu posso avaliar o que ouço e o que vejo. Então é como se nós hoje fôssemos colocados diante do apóstolo Paulo, ouvindo o apóstolo Paulo, vendo as suas reações e procurando avaliar isso aí. Não temos a condição de nos encontrar fisicamente com Paulo, mas podemos sim ouvir ele falando. E ele nos fala em 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 7, por exemplo, ele nos fala assim, olha, vocês observam apenas a aparência das coisas. Ele está chamando atenção aqui para esse fato de que nós, comumente, somos chamados apenas a ver a aparência das coisas. Porque as pessoas são muito mais propensas a julgar do que procurar entender? Se queremos ser honestos conosco mesmos e com o outro, antes de qualquer julgamento, vamos procurar entender o que o outro está transmitindo. Se não tivermos essa maturidade, nós corremos o risco de cometer erros gigantes com as pessoas e erros conosco mesmo. Nas palavras de Jesus, nós não temos condição de distinguir entre joio e trigo. Também nas palavras de Jesus, estamos muito mais propensos a ver o cisco no olho do outro e não perceber o pedaço de madeira no nosso olho. Vivemos hoje a dispensação do julgamento. Nos antecipamos ao julgamento que nos espera no final dos tempos. Chegamos na frente do trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos julgando as pessoas na frente do julgamento que Deus vai exercer sobre elas. Essa semana explodiu um número incalculável de juízes representantes de Deus nas redes sociais. Hoje se julga sem qualquer avaliação mais séria, mais equilibrada, mais cristã, mais cheia de graça, que é a única diferença que existe entre o cristianismo e as religiões. A graça de Deus. Nós nos igualamos aos deuses pagãos, deuses que somente condenam. Usamos a arma tão perigosa como qualquer arma mortífera
nas mãos dos bandidos que assaltam e matam. Nós matamos reputação com a nossa língua, que hoje também é representada pelas postagens nas redes sociais. Como eu posso avaliar o que ouço e o que vejo? Avaliar antes de julgar. Vejam o que o apóstolo Paulo ele fala, ou a forma como ele reage diante daqueles que o julgavam e que o levou a viver esta crise, que eu não vou ler o capítulo todo, ou os capítulos todos onde ele demonstra, onde ele revela essa crise, mas eu peço que os irmãos leiam, para ver aquilo que Paulo estava vivendo e o porquê ele está se expressando da forma como ele está se expressando aqui, nesses textos que eu tenho lido. Então, vejam a reação de Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 10, o versículo 8, que diz assim: a autoridade que o Senhor me deu é para edificá-los e não para destruí-los. Paulo está falando aqui aos seus julgadores, aos seus algozes, aqueles que estavam lhe fazendo mal. Podemos desenvolver uma capacidade espiritual que nos mostre quais as reais intenções daqueles que falam algo de alguém ou que falam algo de nós. Aqueles que julgam, que atacam e condenam. Um comportamento como esse é o resultado de uma paixão incontrolável que a pessoa tem por ela mesma. Ela não demonstra um cuidado para com aquilo que foi dito, um zelo para com as coisas de Deus. Ela demonstra uma paixão desenfreada, como são as paixões, por ela mesma. Uma pessoa apaixonada, ela está disposta aos maiores riscos e sacrifícios em favor daquele que é objeto do seu amor. E quem é o nosso objeto de maior amor? O objeto do maior amor de uma pessoa é ela mesma. O espírito narcísico faz parte da constituição humana de cada um de nós. Essa paixão por nós mesmos, ela pode ser muito bem percebida através de uma leitura madura, de uma leitura equilibrada, de uma leitura, eu diria, controlada pelos princípios divinos, de uma leitura através dos olhos do Espírito Santo de Deus. Porque quando isso acontece, quando essa leitura é feita dessa forma, ela se mostra completamente diferente das formas como nós temos visto as pessoas se comportarem diante das leituras que elas fazem do outro. Quando eu cometo um erro, uma injustiça, uma ofensa contra alguém, a condição humana, a característica humana pecadora é destruir essa pessoa, destruir a sua reputação, fazê-lo passar vergonha, humilhar. Isso é uma coisa tão maluca que na cabeça dessa pessoa que está fazendo isso, ela está sendo zelosa para com as coisas de Deus. Se um líder espiritual está falando bobagens, se ele está apostatando, se ele está sendo um falso profeta, o princípio de Jesus é procurar restaurá-lo à sensatez e não condená-lo e destruí-lo. Nessa hora, o que mais ele precisa é de graça, é de acolhimento, é de ser curado e não ser queimado numa fogueira para a qual não falta gente jogando gasolina e riscando fósforo. Uma pergunta a ser feita é: por que se levanta tanto ódio? Qual a origem desse ódio? Quais as reais motivações das pessoas que se levantam de forma tão feroz e tão odiosa? Como eu posso avaliar o que ouço e o que vejo expresso nos rostos de alguns desses jogadores? Vejam a reação de Paulo diante daqueles que estavam causando tanto aborrecimento para ele. 2 Coríntios 10, aqui, capítulo 10, o versículo 15, diz assim: nessa esperança
é que na medida em que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa atuação entre vocês aumente cada vez mais. Paulo, ao invés de julgar os seus acusadores aqui, ou aqueles que estavam fazendo mal a ele, que é o sentimento que tem provocado tanta revolta, né? Tal líder, ele está fazendo muito mal para mim, está fazendo muito mal para a igreja. Qual a reação de Paulo diante disso? Ele disse assim, olha, eu espero que vocês suportem um pouco mais desta minha insensatez. Se eu estou sendo insensato, olha, tem um pouco de paciência comigo e vamos resolver essa questão juntos. Vamos nos juntar, como o Evangelho de Jesus Cristo diz que nós precisamos nos comportar, nos juntando, nos amando e não nos odiando, não nos atacando, não nos destruindo, mas nos amando. O zelo que tenho de vocês é o zelo que vem de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então, se nós queremos ter alguma participação na vida de um irmão em Cristo que porventura esteja por caminhos perigosos, o que menos essa pessoa precisa é de alguém que o empurre para o precipício nesses possíveis caminhos perigosos pelos quais ele está trilhando. Pelo contrário, somos chamados a usar ou a ser instrumentos do zelo de Deus. Portanto, como eu posso avaliar o que eu ouço e o que eu vejo? Não apenas daquele que provocou tudo quanto foi provocado nessa semana. Não só através da forma, da maneira como eu o vejo e como eu ouço as suas palavras, diante daqueles que estão atacando ferozmente. Mas eu também preciso avaliar aqueles que estão atacando. Eu também preciso ter a sabedoria de olhar quais são os propósitos e objetivos. São divinos? Será que esse zelo que eles estão demonstrando é o zelo divino ao atacar, destruir, humilhar, odiar? Será que é esse zelo vem de Deus? Quantas lições, então, nós podemos aprender nessa semana através dessas tristes experiências vividas, mas que podem sim nos ajudar como igreja para que nós sejamos acolhimento, para que nós sejamos graça, para que as pessoas não precisem ter como primeira opção procurar a terapia profissional. Tudo bem, eu sei que ela pode ajudar, eu já disse, não estou falando contra a terapia profissional. Eu estou falando do nosso infeliz estado como igrejas que se propõem ser igrejas de Jesus, embaixadas do reino. O que nós estamos sendo para acolher, para receber aqueles que estão em perigo, aqueles que estão perdendo o juízo espiritual. Se é o caso de um irmão, de uma irmã, de um líder, de uma líder, de um pastor, de uma pastora, de um crente comum, que está dizendo aberrações, possíveis aberrações, que atitude o cristão, aquele que se diz representante do reino, aquele que se diz representante da graça de Deus, porque a graça de Deus é a diferença entre o Evangelho de Jesus e tudo mais que existe. A pergunta para mim e para você e para cada um de nós é: o que me motiva a falar o que eu falo, a reagir como eu reajo? O que me motiva? O que está por trás disso? A quem eu devo ouvir? Qual o processo de avaliação para eu confiar naquele que está falando e que está demonstrando
através de gestos, através das expressões faciais, mais ódio, condenação e morte do que o Evangelho, que é restaurador de vida, que é retorno à sensatez. Que objeto queremos ser? Objetos do reino, que é o reino de restauração, de amor, de cuidado, de socorro, de estender a mão para puxar alguém que porventura esteja caindo no precipício? Ou eu vou ser objeto do reino daquele cujo objetivo é roubar, matar e destruir? Roubar a paz do outro, matar a reputação do outro, destruir o ministério do outro. É a isso que nós somos chamados. Senhor Deus, que tudo quanto tem acontecido seja para mostrar ao teu povo, à tua igreja, aquilo que são as nossas reais necessidades, e que estejamos atentos, corações abertos, receptivos àquilo que o Senhor quer fazer de nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, Deus nos abençoe, que na sua misericórdia Ele nos sustente, Ele nos socorra e nos levante como povo de Deus. Um exército que esteja numa trincheira e não um voltando a sua arma para a cabeça do outro que está aqui ao meu lado, dentro da mesma trincheira. Nosso inimigo está lá. Nosso inimigo não pode estar dentro da nossa trincheira. Não temos esta capacidade e nem somos chamados a julgar quem é nosso amigo, quem é nosso inimigo, quem é joio, quem é trigo. Não somos chamados a esta forma de atuação. Que Deus nos abençoe.